A história que nós vamos contar são a respeito dos 100 anos da Kepler Weber, que iniciou oficialmente no dia 12 de maio de 1925. Só que essa história começou bem antes. Adolfo Kepler Sênior veio da Rússia com 14 anos de idade, foi residir em Porto Alegre. Aos 18 anos ele instalou-se com uma ferraria até de grande porte naquela cidade onde ficou durante 10 anos. Em 1901, junto com a sua esposa Olga e o filho Otto, com menos de 2 meses de idade, vieram para Neu-Württemberg, atendendo até a convite de familiares que por aqui já residiam. Eles foram morar no bairro Kuhn, antigamente chamado Linha Berlim. Lá construíram uma casa e também uma ferraria. A casa que eles construíram foi feita com 4 troncos de madeira e cobertas com tabuinhas bem rústicas. A casa não tinha paredes de nenhum lado. Era época de inverno e para se abrigar eles colocavam então os móveis para atacar um pouquinho o vento. 60 dias depois que estavam aqui, conseguiram fechar um lado da casa. Optaram então para fechar, logicamente, o lado do vento e o lado da chuva. O fogão eram 2 forquilhas cravadas no chão, com uma haste por cima e fogo por baixo. Ali fabricaram também arados, enxadas, foices, machados e até aros para rodas de carroça. Dona Olga foi muito importante nesse início aqui em Neu-Württemberg, porque ela ajudava em tudo, inclusive na ferraria. Pegava um malho de cabo comprido e ajudava a bater o ferro quente. Também ajudava a colocar esses aros incandescentes nas rodas de madeira das carroças. Com o tempo fabricavam também carroças e as chamadas aranhas, que eram veículos de passeio tracionados por apenas um animal. Dentro desse trabalho, cabia a ela fazer a pintura desses implementos e dessas fabricações feitas pelo seu marido. Ali, na linha Berlim, hoje bairro Kuhn, eles ficaram de 1901, quando vieram, até 1904, quando se transferiram então para o centro da vila, adquirindo um terreno na hoje Praça Walter Fauleber, fazendo esquina Praça Walter Fauleber, Rua Benjamin Constant e a Rua Carlos Isserich, onde hoje se localiza o supermercado da Codripal, bem no centro da cidade. Ali eles permaneceram até 1915. Venderam parte desse terreno, ficando somente com a casa, onde funcionou até recentemente a farmácia Isserich. Compraram então um terreno na rua Hermann Fauleber, esquina com a Hermann Mayer, até o limite com o Arroio do Moinho. Vizinho a eles, um pouco acima, existia um açude muito grande, uma área bastante alagada, onde existia uma roda d'água que movimentava um moinho e uma serraria de um proprietário daquele tempo. Mais tarde, começaram também a fornecer um pouquinho de energia elétrica, de pouca capacidade. Em 1915, essa propriedade foi transferida. Começou um pouquinho mais de energia elétrica e, mais tarde ainda, em 1920, o Adolfo Kepler Sênior comprou toda essa área, inclusive a área do açude. Manteve a serraria e manteve também o moinho. Mas mandou vir de Porto Alegre um locomóvel, que era um veículo tipo locomotiva a vapor. Junto com esse equipamento também um dínamo, porque ele queria mais energia elétrica para atender o seu negócio. O excedente ele fornecia para as casas da região. Isso permaneceu até 1926, quando a família Knorr começou a produzir energia elétrica e fornecer para os municípios de Panambi e Condor. Ficou ali até 1925, auxiliado já pelo filho Otto, que era um rapazote, trabalhou com ele até 1920. Em 1925 eles
ele transferiu então tudo isso para os dois filhos, o Otto Kepler, que era ferreiro, com 24 anos de idade, e também para o outro filho, Adolfo Kepler Jr., que tinha 20 anos de idade. Esse foi o começo então da Kepler Weber em 1925. Em 1926, entrou também como sócio dos irmãos Kepler o Ernesto Emílio Kepler, que era o irmão do meio dos dois. Eles fabricavam naquele tempo todos aqueles equipamentos do início do século, mas também já estavam iniciando com a fabricação de carrocerias para caminhões. Eles adquiriam esses chassis que vinham de Cruz Alta e neles colocavam as carrocerias. A Kepler Weber, ou a Kepler naquele tempo, em 1925, era apenas uma ferraria melhorada. Ali eles começaram então a fabricar outros tipos de equipamentos, como essas carrocerias, começaram a fabricar também fumegadores para matar formiga, fabricavam também latas de banha, tonéis para banha, prensas para banha, para centrífugas para mel, prensas também para fumo, que eram produtos muito produzidos naquela época. Na década de 1920, entre essa produção de mel, fumo e também as lavouras de subsistência, existia muito forte a produção de banha. Tanto que se tentou importar suínos da Inglaterra para trocar esse suíno tipo banha, que era um porco comum, por uma raça melhorada. Não deu certo. Os colonos preferiram o suíno tipo banha, que era chamado de ouro branco na época. Era um produto de maior valor de mercado. A Kepler entrou nessa história em razão de que todo o suíno era carneado, sacrificado em casa, na casa dos agricultores, e ali feita a banha. Onde seria embalada? Não existiam vasilhames para isso. Utilizava-se então as latas de querosene vazias que tinham sido utilizadas para iluminação, que eram bastante abundantes naquele tempo, mas não o suficiente para embalar toda a banha produzida. A Kepler descobriu aí um filão. Aqui nós podemos fabricar mais alguma coisa. Eles já fabricavam latas de banha, mas intensificaram em muito a produção. Deve-se levar em consideração também que em 1926 até 1930 se criou o Sindicato da Banha e depois a Cooperativa de Banha, que era sediada em Cruz Alta. Nesse período, tanto o sindicato como a cooperativa não aceitavam mais que a banha fosse embalada em latas de querosene. Exigiam vasilhame exclusivo. A Kepler aumentou ainda mais a produção de latas para a embalagem de banha, começou a fabricar tonéis maiores, porque a produção era grande, e até tanques que eram colocados em cima de caminhões para o transporte de banha e também de água. Esse foi o mercado, então, e a participação da Kepler nesse processo da banha em 1925 até 1930, processo que continuou até 1940. Em 1931, ou no início da década de 1930, a Kepler começou o período de transformação, passando de ferraria para a indústria. Ali, então, já começaram a produção das carrocerias para caminhões, alguns produtos também de selecionadores de sementes, começou a entrar mais na área agrícola. Também nesse período, no ano de 1931, foi feito o esvaziamento daquele açude que existia lá na propriedade do Kepler, no centro da cidade, no centro da vila. Como eles necessitavam também de mais espaço para a expansão da indústria, eles aproveitaram essa área seca depois do açude para ampliar a indústria aqui no centro da cidade. Deram um incentivo muito maior na fabricação das carrocerias para caminhões. As carrocerias de ônibus foram fabricadas um pouco mais tarde, já
da década de 1940, 1945, 1946. Mas aí nós chegamos ao ano de 1935. Tinha uma senhora que morava em Cachoeira do Sul e que tinha parentes aqui em Neu-Württemberg e seguido visitava os parentes aqui. E ela comentava que tinha um irmão que era exímio produtor de engenhos de arroz, mas que ele sozinho não conseguia trabalhar. Produzia os produtos, mas tinha que fazer a venda e também os projetos. Os irmãos Kepler acharam que aí também existia uma outra oportunidade. Tentaram o primeiro contato, não deu certo. Tentaram o segundo, também não. No terceiro, já em 1935, esse irmão dessa senhora, chamado Otto Weber, veio para Neu-Württemberg com mais 4 funcionários e fez um acordo com os irmãos Kepler numa empresa paralela. Eles produziam para Kepler Weber, para Kepler Irmãos, na época ainda. Aí ele assim permaneceu até 1936, quando ele foi aceito como sócio, mas foi oficializado como sócio só em 1938. E aí a empresa começou a se chamar, passou de Kepler e Irmãos para Kepler, Irmãos e Weber, com a entrada dele nesse mercado. Chegando aqui em 1940, ele já aproveitou essa área nova que era antes ocupada pelo açude e ali instalou a fundição da Kepler naquela época. Também nesse período era a época da Segunda Guerra Mundial. A gasolina sempre vinha em latas de 18 litros, a exemplo do querosene, era importada dos Estados Unidos. Com a guerra, isso também foi dificultado. Novamente, a Kepler tomou a iniciativa e criou o gasogênio. O gasogênio nada mais era que um combustível alternativo, um equipamento que era adaptado ao lado do caminhão, utilizava carvão que era queimado, formava um gás que movimentava o motor do caminhão. Era o combustível que se tinha em substituição à gasolina. Com a vinda de Otto Weber em 1935, oficializado em 1938, 1939, a Kepler Weber começou a fabricar também equipamentos para seleção de grãos, secagem de grãos, selecionadores de sementes, engenhos de arroz, que era o produto fabricado pelo Otto Weber lá em Cachoeira do Sul, a especialidade deles. Foi por isso que ele veio para cá. Aqui então ele começou a fabricar esse produto, que foi o momento em que a Kepler entrou praticamente no mercado agrícola. Também nesse tempo, a Kepler, Irmãos e Weber, comercializava motociclos, geladeiras, fogões, lambretas, tudo que pudesse se imaginar, eles comercializavam ali e continuavam ainda com a fabricação daqueles equipamentos antigos, que eram os fumegadores, prensas de banha, prensas de fumo, equipamentos para o mel, centrífugas de mel. Um dos produtos que eles vendiam eram as lambretas, os motociclos, os fogões, como eu acabei de dizer. Mas eles optaram pelo sistema de consórcio. Veículos naquele tempo eram muito poucos aqui em Panambi, e a lambreta era um veículo da moda. Eles então optaram pelo sistema de consórcio e comercializavam muitas lambretas aqui, tanto que faziam gincanas de lambretas na cidade. Numa única venda foram entregues 14 lambretas, que foram vendidas através de consórcio, num carregamento único de um grande caminhão da época. Todas foram entregues no mesmo dia. No ano de 1963, a Kepler, Irmãos e Weber muda a razão social. Passa a se chamar Kepler Weber Indústria e Comércio, Importação e Exportação. No ano de 1964, o espaço da Kepler Weber, o espaço industrial, mais uma vez estava se tornando pequeno. Precisava ampliar a fábrica.
não tinha para onde. Como ali passava o arroio do Moinho, que é um arroio pequeno, mas que se agiganta por ocasião das chuvas a montante e que tem a menos de 1 quilômetro a sua foz no rio Fiuza. O que a Kepler pensou? Só tinha uma alternativa: canalizar um trecho desse arroio e, em cima dessa canalização, construíram pavilhões industriais. Aí entra a questão das enchentes. Como essa parte canalizada, com as construções por cima, não deu mais a vazão suficiente para o arroio, que já não dava por ocasião das enchentes. Ali começou a se pensar em outra área para tirar a Kepler Weber dali, porque desde 1926, quando foi registrada a primeira enchente, até a saída dali, a Kepler Weber foi a empresa mais prejudicada. Sempre teve enchente ali com até mais de 2 metros de água no seu interior. Nessa época, de 1964, a Kepler Weber tinha um contrato com a Springer Admiral, fábrica de geladeiras de Porto Alegre. A Kepler fabricava aqui chapas perfuradas. Não sei onde que se utilizava isso nas geladeiras, mas era a fabricação que eles tinham. Era um pedido tão grande que a Kepler trabalhava 24 horas por dia, em 4 turnos, manhã, tarde, noite e madrugada. Mas as punçonadeiras, que eram aquelas máquinas que perfuravam as chapas, davam aquela pancada forte, começou a incomodar demais os moradores da região. Fizeram protestos e a Kepler Weber não tinha alternativa. Ou parava com a produção e perdia o contrato, ou negociava com eles. Foi o que fez. Conseguiu negociar com os moradores da região, pedindo assim: nos deem mais 2 meses para nós concluirmos o nosso contrato. Nós vamos colocar algumas paredes acústicas e a pancada vocês suportem por mais uns 2 meses até nós terminar com o nosso trabalho. O acordo foi feito e a Kepler Weber conseguiu concluir com esse trabalho, trabalhando 4 turnos por dia, 24 horas por dia. Existiam apenas uma punçonadeira, uma máquina que perfurava essas chapas, e era importada da Bélgica. E a importação estava sendo muito difícil naquele tempo. Em razão disso, mais 2 punçonadeiras foram fabricadas pelos funcionários da Kepler para dar conta do recado e atender esse pedido. E mesmo assim, foram mais 2 meses de produção. Em 1970, por ocasião dos 45 anos da Kepler Weber, ela tinha aproximadamente 300 funcionários. Em 1975, no 50º aniversário, ela já estava com aproximadamente 1.000 ou até ultrapassando 1.000 funcionários. A década de 1970 foi uma época de grande desenvolvimento. Primeiro, que se encerrou o ciclo do trigo e começou então a expansão e o plantio da soja. Abriam-se também as novas fronteiras agrícolas no centro-oeste do Brasil, na Bahia, no Maranhão, e isso demandou maior produção de silos, de secadores, e também as empresas que trabalhavam com o processamento do grão da soja, as esmagadoras, também necessitavam de silos para armazenar esse produto antes do processo industrial. Isso aproximou bastante a Kepler Weber dos produtores, porque eles também precisavam de armazéns para os seus produtos. Era uma época de inflação baixa, de crédito fácil, de desenvolvimento e de grande impacto na economia do Brasil como um todo. Com o crescimento da produção da soja nessa região e no país todo, a Kepler Weber sentiu a necessidade de aumentar ainda mais a sua produção de silos, considerando que já desde a década de 60 havia instalado, segundo a minha memória, silos na cooperativa aqui de Panambi e que serviu de modelo para teste e também para a produção da grande quantidade de silos que vieram na sequência.
Esses silos, que foram produzidos na década de 70, foram necessários para o atendimento das cooperativas aqui da nossa região, em primeiro lugar, e depois para o atendimento também da expansão agrícola nos outros estados brasileiros, sem considerar a necessidade própria de cada agricultor. A década de 1970 também marca a grande expansão do ciclo da soja, substituindo a principal cultura, o trigo, que ocupava as lavouras até 1972. Também nesse período ocorreu a abertura de novas fronteiras agrícolas, especialmente no centro-oeste brasileiro, além da Bahia e do Maranhão. Isso permitiu a importação de máquinas e equipamentos para a implantação de um parque industrial mais moderno, no caso da Kepler Weber, a aquisição de área, construção e implantação de nova unidade industrial em Panambi, a chamada Fábrica 2. Também é da década de 70 a modernização da agricultura e a exportação da soja, ampliando a relação da agricultura com a indústria, que se tornou consumidora de máquinas e implementos. Essa relação fez com que aumentasse muito o fornecimento de matéria-prima para a transformação industrial, principalmente nas empresas esmagadoras de soja para extração de óleo, com a consequente necessidade de silos e armazéns para a guarda dos cereais. A Kepler Weber cresceu muito nesse período. Em 1970, a Kepler Weber já pensou no sistema de processamento de dados, o que veio se concretizar só no final de 1974 com a compra de 2 minicomputadores. E quem imaginava computador em 1970? Era a tecnologia chegando na Kepler Weber. Em 1972 começaram as exportações. O primeiro equipamento exportado pela Kepler Weber foi um secador minuano KV-15 para o Paraguai. Em 1973, em razão do pouco espaço para a expansão da Fábrica 1 da Kepler Weber no centro da cidade, houve a necessidade de adquirir uma nova área, considerando também o problema verificado pelas enchentes ao longo do tempo. Pensou-se então na aquisição de uma nova área mais distante do centro da cidade. Optou-se por uma área de 25 hectares, onde em 1940 funcionava o primeiro aeroporto de Panambi. Essa área foi adquirida em 1973 e o início das obras da Fábrica 2 começou em 1974. A conclusão das obras e a inauguração da Fábrica 2 se deu no dia 12 de maio de 1975. A inauguração da Fábrica 2 da Kepler Weber ocorreu por ocasião dos 50 anos da empresa, no dia 12 de maio de 1975. Eu estive lá presente no momento da inauguração, inclusive testemunhando a presença do diretor Adolfo Kepler Jr., que saiu do hospital para assistir à inauguração sentado numa cadeira. Em 1975, ano do cinquentenário da Kepler Weber, a empresa diversificou as suas atividades, criando a loja KV Center, uma loja de móveis e eletrodomésticos, em vários municípios aqui do Rio Grande do Sul e 2 municípios de Santa Catarina, Concórdia e Videira. Essa loja funcionou durante 12 anos e foi encerrada ao interesse da empresa em canalizar as suas atividades na parte da indústria e necessitando de capitalização, então deixou de lado as atividades comerciais. Em 1976 foi feita a ampliação da Fábrica 2, que passou de 12 mil para 20 mil metros quadrados. Em 1977, dentro do espaço da Fábrica 2, foi criada a Estação Experimental, destinada a testes e treinamento de pessoas. Em 1979, foi inaugurado o Centro de Processamento de Dados da Kepler Weber, muito mais moderno do que aqueles iniciados lá em 1974. Os equipamentos foram importados dos Estados Unidos e foi o segundo desse modelo a chegar no Brasil. Em 1979, a Kepler Weber iniciou a exportação para a África de uma série de equipamentos para beneficiamento de cereais, secadores, silos metálicos e máquinas de pré-limpeza. No final de julho de 79, 18 caminhões carregados na Fábrica 2 de Panambi desfilaram pelas ruas da cidade,
em comemoração à conquista de mais um mercado internacional. Depois seguiram com destino ao Porto de Santos, onde os equipamentos foram embarcados para a Costa do Marfim. Esse foi o primeiro contrato de exportação da Kepler Weber para a África. Em 1988, a Kepler Weber realizou o lançamento de uma nova linha de silos metálicos, atingindo capacidade de até 13.000 toneladas. Esta linha revolucionou o mercado de armazenagem. Em 1992, a Kepler Weber realizou seu primeiro projeto portuário no Porto de Santos. Esse projeto marcou a entrada da empresa no segmento de movimentação de granéis sólidos, em terminais portuários, rodoferroviários, marítimos e fluviais. Atualmente, a empresa possui mais de 120 projetos instalados em todo o Brasil. Para reforçar os diferenciais da marca, em 1994, a empresa lançou o selo Qualidade Total Kepler Weber. Em fevereiro de 1996, a empresa teve seu controle acionário adquirido por instituições de primeira linha do mercado financeiro e de investimentos da América Latina. Entram no mercado em 2001 as estruturas metálicas para linhas de transmissão de energia elétrica e suportes para antenas de telecomunicações. Em 2003, a Kepler Weber anunciou que havia fechado um negócio de mais de 3 milhões de dólares com os Emirados Árabes. Foi a primeira exportação para Dubai. O grupo Kepler Weber inaugurou no dia 19 de novembro de 2004, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nova fábrica, que iria dobrar a sua capacidade de produção na área de armazenagem de grãos, transformando-o no maior produtor de sistemas completos de armazenagem de grãos do mundo. Em 2012, a direção e colaboradores da Kepler Weber se reuniram para comemorar a certificação do Sistema de Gestão Integrado, SGI. Em 2014, a Kepler Weber constrói o maior silo do mundo em Primavera do Leste, Mato Grosso. Com capacidade de estocagem de 590 mil sacas de grãos e diâmetro de 47 metros, a estrutura foi pré-montada na fábrica para a validação de dispositivos de montagem. Em 2015, a Kepler Weber começa a implementar o sistema Lean Manufacturing. Atualmente, todo o fluxo de valor da empresa segue a filosofia do sistema Lean, desde a área comercial até a implantação de projetos e pós-vendas. Em 2016, a Kepler Weber inaugura o primeiro centro de distribuição em Rio Verde, Goiás. Em 2019, visando a excelência em implantação de projetos, a companhia lança o PDEC, Programa de Desenvolvimento de Empreiteiras Kepler Weber. A partir desse marco, a companhia passou a entregar projetos 360 aos clientes, fazendo toda a gestão da implantação da obra, com equipe altamente qualificada e suportada por mais de 50 empreiteiras homologadas, com as melhores práticas de mercado. Em 2019, foi lançado o KV Max, o secador mais atual da Kepler com elevado nível de eficiência. Em 2020, a Kepler Weber adquire a marca Seletron e inclui a linha de selecionadores ópticos por cor e tamanho em seu portfólio. Em 2021, a Kepler Weber conquista o selo das melhores empresas para se trabalhar. Em 2022, a Kepler Weber faz oferta para a aquisição de 50% da Procer. E a Kepler Weber lança um Fiagro, com participação do BNDES e BTG Pactual. Em 2023, a Kepler Weber efetiva a aquisição de 50% da Procer e migra para o novo mercado, segmento da B3, em que se encontram as companhias com melhores práticas de governança. Ainda em 2023, inaugurou uma nova linha de pintura a pó na planta industrial de Panambi, investimento que traz eficiência e economia para todo o processo. Certificada com o selo GPTW desde 2022, em 2023, a Kepler entra para o ranking de melhores empresas para se trabalhar. Em 2024, no Kepler Day, evento realizado na Faria Lima, em São Paulo, considerado o centro econômico do Brasil, a Kepler Weber divulga ao mercado o seu planejamento estratégico para 2030, baseado em 3 grandes objetivos: fortalecimento da liderança, ampliação de mercado endereçável e geração de valor com o uso de dados. Nesse mesmo ano de 2024,
a empresa efetua a primeira venda para o Paquistão e atinge a marca de 53 países em exportação. Hoje, ao olharmos para a história da Kepler Weber, vemos mais do que uma empresa de sucesso. Vemos um legado de inovação, trabalho árduo e compromisso com a qualidade que atravessa gerações. Cada passo dado ao longo desses 100 anos é uma conquista coletiva, fruto da dedicação de todos os que passaram por aqui e que contribuíram para transformar nossa visão em realidade. A jornada não para aqui. Estamos no momento de uma nova virada, onde a visão para o futuro se torna ainda mais grandiosa e desafiadora. Agora é a nossa vez de plantar as sementes para os próximos 100 anos. Cada projeto que entregamos é passo na construção de um futuro mais próspero, eficiente e seguro para todos. Estamos prontos para o próximo capítulo, mais confiantes do que nunca em nossa missão e no impacto que podemos gerar. A história da Kepler Weber é nossa, o futuro é nosso e ele começa agora.